mistérios cercavam o artefato, denominado Arca da Aliança, ou Arca do Concerto, confeccionada por Bezaleel, por ordem de Deus, em Êxodo 37. O primeiro segredo, que a Bíblia nos revela, sobre a Arca da Aliança, está no fato de que a mesma não podia ficar desprovida da iluminação, trazida pelas chamas acesas, nos castiçais do candelabro. Sem a luz, alimentada pelo azeite no candelabro, a presença de Deus se tornava desfavorável ao sacerdócio, em razão da sua desobediência, dos mandamentos do Senhor, e de sua falta de zelo em cuidar da obra de Deus. Esse fato ocorreu com a família do sacerdote Eli, e podemos notar que as lâmpadas dos castiçais não eram devidamente supridas pelo azeite, que era obrigação sacerdotal, como diz o texto de 1 Samuel, capítulo 3, verso 3, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Porém, sobre esse assunto, iremos tratar mais adiante. Assim, iniciaremos trazendo as informações e todos os detalhes sobre este artefato sagrado. Suas medidas de 1,10 m de comprimento, 75 cm de altura e de largura, e as instruções para sua confecção, feita em madeira de acácia, com forração de ouro, por dentro e por fora, com a acoplagem de 4 argolas, nas quais se atravessariam 2 varas de condução. Todos esses detalhes foram devidamente mostrados por Deus para o seu servo Moisés, conforme o texto de Êxodo 25, verso 9 e 10. Para iniciarmos nossa reflexão, deve-se ter como via de base que o metal, escolhido por Deus para a forração dos artefatos, móveis e utensílios do tabernáculo, ou seja, o ouro, não assim o foi por quesito estético, ou por ser um metal nobre, valioso e muito desejado. Entende-se pela própria palavra de Deus a denotação de que o ouro representa os princípios morais e do conhecimento de Deus, também denominado sabedoria, cujo contexto podemos perceber e extrair dos textos do livro de Jó, capítulo 28, do verso 12 ao 17. Também encontramos esse entendimento no livro dos Provérbios, no capítulo 3, verso 13 e 14. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Também em Provérbios 8, versos 10, 12 e 19. Assim declaram os textos: aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido. 12. Eu a sabedoria habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. Verso 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida. O metal ouro é mais reluzente, mais duradouro, e também traz o significado representativo do tempo em que Deus habita, e onde se faz a sua presença, ou seja, o tempo da eternidade, sem início e sem fim, em grego, aioniotita, sendo o brilho do ouro comparado ao sol, quando no horizonte. A forração de ouro por dentro e por fora traz uma denotação de que o objeto possuía valores externos e internos, assim como a criatura humana, cujos valores e princípios morais devem sobrepujar aos valores da beleza externa, como disse o Senhor a Samuel em 1 Samuel 16, verso 7. Eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. O homem atenta para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. E o escritor de Provérbios 31, 30, relata que a beleza é enganosa até mesmo pela sua ineficácia no tempo, sendo de pouca duração, sendo, portanto, de natureza efêmera. Há uma situação que deve ser observada de antemão, que somente os levitas, descendentes de Coate, ou seja, os coatitas, que poderiam conduzir a arca do concerto sobre seus ombros, e da forma correta, coberta pelo véu do santuário, sobre o qual se colocaria uma coberta de pele de texugos, e ainda se cobriria com um pano azul. Fato que deveria se repetir todas as vezes durante o percurso em que a arca fosse levada nas peregrinações do povo de Israel rumo à terra de Canaã. Texto de Números 4, do verso 4 a 6. Nota-se aqui uma circunstância comum entre todos os levitas: eles foram contados e separados para o Senhor no lugar de todos os primogênitos que abrissem a madre, e o número de primogênitos
que ultrapassaram a quantidade de levitas, foram avaliados, a preço de prata, num total de 273 primogênitos. Descrito em Números 3, 46 e 47. Sobre eles, os levitas, seriam derramadas as águas da purificação. Números 8, 7. Também os levitas não receberiam como dádivas os territórios distribuídos na terra prometida, mas o Senhor seria a porção de suas heranças. Números 18, verso 20. Esses três fatos simbolizam o sacerdócio de Jesus, foi avaliado por 30 moedas de prata. Evangelho de Mateus 27, 9. Foi separado por Deus e ungido, Isaías 61, 1 e 2, e Evangelho de Lucas 4, do verso 18 ao 21. Batizado nas águas do Rio Jordão, no Evangelho de Mateus 3, 13, e sobre ele foi derramado um nardo puro, perfume aromático de especiarias. Evangelho de João 12, verso 3. Portanto, Jesus é o modelo padrão de um sacerdote levita, por ser o instrumento do cumprimento da palavra de Deus, trazendo tais características, pois é o primogênito de Deus, Cordeiro consagrado ao Eterno, é o Senhor de tudo, sendo sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, não somente oferecendo sacrifícios pelo povo, mas sendo o próprio sacrifício. Hebreus 6, 19 e 20. Hebreus 7, 26 e 27. Um grande segredo da Arca da Aliança é que esta não poderia permanecer, após o findar da tarde, desprovida de iluminação ao seu redor, a qual era realizada por 7 castiçais, que formavam um candelabro, no interior do tabernáculo, os quais eram alimentados por azeite puro, batido, feito especialmente para a casa do Senhor. Levítico 24, 1 a 4. O fogo pelo qual deveriam ser acesas todas as lâmpadas do tabernáculo teria que ser retirado das brasas do altar do holocausto, cujas chamas permaneceriam acesas continuamente e não se apagariam. Levítico 6, versos 12 e 13. Tais brasas já estariam debaixo de uma autoridade sacrificial, pelo sangue ora derramada, dos holocaustos apresentados diante do Senhor, de maneira contínua, pela manhã e pela tarde. Em Hebreus, capítulo 9, verso 22, declara que, sem derramamento de sangue, não há remissão. Além disso, no capítulo 9 de Levítico, versos 23 e 24, o fogo do Senhor havia descido sobre o altar e produzido chamas provindas do próprio Deus, motivo pelo qual o povo jubilou em ações de graças. Porém, sem apresentar qualquer reverência ao acontecido no capítulo 9, no texto subsequente, ou seja, o 10, Nadab e Abiú acenderam o altar do incenso e o incensário com chamas trazidas de outro local, diverso do altar do holocausto, sendo, assim, fogo estranho, trazendo para eles a condenação do fogo do Senhor, que saiu de sobre a arca do concerto, provocando suas mortes. Esse vídeo continuará tratando desse assunto, na sua parte 2. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo.